Este é o momento de eu lembrar que esse canal aqui, ele não é só meu, ele é seu também. Grande parte do conteúdo que é feito aqui é feito pensando naquilo que os usuários pedem, no que os usuários sugerem. E há relativamente pouco tempo eu comecei a fazer análises de ativos individuais aqui e eu abri o espaço para o pessoal que assiste o canal. Falou, tem alguma ação aí que você gostaria de ver uma análise feita do meu jeito, naturalmente, né? Porque hoje não faltam análises aí no YouTube feitas inclusive por analistas que não são analistas, né? São só influenciadores, educadores, seja lá o que for. Mas de qualquer forma eu abro o espaço aqui e a empresa que eu vou analisar agora, que é a Vibra Energia, ela está aqui porque alguém pediu, né? Alguém em um vídeo anterior foi lá e sugeriu fazer a análise da Vibra e aqui estamos fazendo. Isso apenas reforça que esse é o seu espaço. Peça aquilo que você gostaria de ver, sugira e muito provavelmente vai aparecer aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar então da Vibra Energia. A Vibra Energia é a antiga BR Distribuidora, é a rede de distribuição de combustíveis que era ligada à Petrobras e que foi, privatizada, vamos dizer assim, em 2019. Tá? Em 2019 que a Petrobras efetivamente saiu do controle, saiu do capital da empresa. Ela abriu o capital em 2017, tá? No finalzinho ali de 2017. E hoje ela tem uma característica muito interessante do ponto de vista de composição societária, que ela é uma das poucas empresas no Brasil que ela tem o capital realmente muito pulverizado. Então, aproximadamente 75% do capital da Vibra Energia não é identificado nos registros da CVM e de outras bases de dados como pertencente a algum acionista relevante. Quer dizer, realmente nós estamos falando de free float em estado puro. Isso é uma característica muito interessante e que não é inerentemente nem boa nem ruim. Aliás, as opiniões divergem quanto a isso. Tem gente que gosta muito da ideia de empresas com capital bem fragmentado, bem pulverizado, porque isso até dá uma ideia de democratização, de bastante gente participando da empresa, mas outros são um pouco mais reticentes com empresas assim, porque vira aquela famosa empresa sem dono. E uma empresa sem dono, normalmente, o corpo executivo da empresa, às vezes, acaba tendo um poder desproporcional. Aqui no Brasil, a gente não vê tanto esse tipo de coisa acontecer, mas nos Estados Unidos, onde tem muitas empresas com capital bem pulverizado, bem fragmentado, é comum que o corpo executivo acabe muitas vezes usando a empresa de uma forma não muito legal, né, não muito alinhada com os interesses dos acionistas, porque tem tanto acionista que eles não conseguem se coordenar. Então, alguns investidores, algumas pessoas têm, e faz sentido, né, quer dizer, existe aí uma lógica nisso, a visão de que é melhor uma empresa que tenha um dono com uma participação bem relevante, que controle o corpo executivo da empresa e que, de alguma forma, mantenha esse corpo executivo alinhado com os interesses do acionista. Mas, enfim, isso aqui é só uma curiosidade. Novamente, não tem nada a ver com a empresa ser digna de ser comprada, investida ou não. Tá? É só uma coisa aqui do lado qualitativo. E ainda do lado qualitativo, né, o que a gente pode comentar é que a Vibra é uma empresa que atua majoritariamente no segmento de distribuição de combustíveis. É um segmento que pode passar por grandes transformações aí nos próximos anos, talvez num prazo bem longo. Tá? Alguns podem dizer assim, uma empresa que ela está ameaçada por uma possível eletrificação da frota brasileira ou algo do gênero. Essa é uma discussão que eu acho interessante, mas eu não entro muito fundo nela. Primeiro porque não é minha área de expertise. E segundo, porque toda vez que eu falo sobre eletrificação ou eu vejo uma discussão sobre eletrificação de frota de carros, eu vejo algumas pessoas fazerem uma defesa muito inflamada
dos veículos movidos a motor de combustão interna. Então começa aquela coisa assim, mas e as baterias, isso aqui, o que que acontece? Porque o carro elétrico também não é tão limpo assim. Então eu vejo muitas vezes um esforço grande de algumas pessoas em tentar defender o status quo, que isso, como cético profissional que eu sou, né, me faz achar que essa argumentação tem uma certa fragilidade. Porque argumentos que são realmente fortes, normalmente não precisam ser defendidos no grito, não precisam ser defendidos na exaltação. E eu percebo muita exaltação, às vezes, na defesa dos veículos de combustão interna ou no ataque contra os veículos elétricos, dizendo, não, nunca vai acontecer no Brasil, porque aqui, porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo. Então, esse tipo de coisa me faz achar que talvez o processo de eletrificação vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. E aí tem um viezinho meu, tá? Eu, particularmente, eu sou um pouco entusiasta dos veículos elétricos, porque me agrada a ideia de você ter um carro, por exemplo, com toda a potência disponível ali, na hora, sem fazer nenhum ruído, né? E dar pau, assim, num carro de combustão interna, assim, em absoluto silêncio. Mas, enfim, isso aqui são coisas que não vêm ao caso no momento, né? Mais uma curiosidade mesmo, até porque esse tipo de transformação do mercado ele pode estar realmente num prazo muito longo, e essas coisas de prazo extremamente longo talvez não devam fazer parte da nossa análise, se torna um fator qualitativo demais. No meu estilo de análise em particular, isso não é nem considerado. Então eu estou colocando aqui como mera curiosidade. Mas eu, por exemplo, quando eu faço as minhas análises e monto as carteiras lá na carteira do investidor, que inclusive vai aparecer aqui em algum momento um QR Code, para que você pode capturar e vai conhecer melhor a carteira do investidor, né? Vai poder receber aí alguns relatórios, alguns PDFs, mas lá, por exemplo, no meu processo de decisão, isso não entra, tá? Isso não faz parte. Mas, de novo, se torna aí uma curiosidade e alguns investidores podem achar que esse é um fator relevante. Mas, enfim, vamos ver os números. Vamos sair do extremamente qualitativo para um pouco mais quantitativo. Então, começando pelos múltiplos de valor. O índice preço-lucro é 9,63. Então, a gente pode dizer que ela é uma empresa barata, né? É um múltiplo de valor abaixo de 10. A gente pode dizer que ela é uma empresa barata, tem um bom valor. O EV, Enterprise Value, sobre o EBITDA, né? Lucro antes dos impostos, depreciação, amortização e juros, 7,92. Então, é interessante. Está mais ou menos próximo ali do PL. O preço sobre valor patrimonial fica um pouquinho alto, mas os outros dois números acabam compensando um pouco isso. Então a gente pode dizer que é uma empresa barata, porém, comparando com outras empresas do mercado brasileiro neste momento, ela não é excepcionalmente barata. Ela está excepcionalmente barata porque o mercado como um todo está barato. Mas às vezes a gente vai olhar, comparar com uma Vale, comparar com uma Petrobras, né, que é a antiga acionista aqui, e a gente fica assim, talvez ela está barata em termos absolutos, mas em termos relativos ela está na média, tá? Na média, nada excepcional. Falando sobre capitalização de mercado, então uma empresa de 19 bi de capitalização de mercado, a gente pode dizer que ela não é uma small cap, definitivamente, mas ela faz parte do pelotão de baixo das large caps, né? Então ela está no índice Bovespa, tem tudo isso aí. Falando sobre desempenho, ela tem um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, Return on Equity, de 15,8, que é bom, vamos dizer que é uma nota 8, uma nota 7 para 8. Uma nota 10 seria acima de 20. Tá? Lá na carteira do investidor, inclusive, a gente trata, né, o ROI acima de 20, a nota 10, e o ROI, como eu sempre ressalto aqui nos vídeos da análise, eu, particularmente, eu vejo o ROI como o indicador mais versátil. Ele é o indicador que mais embute informações dentro dele. Ele é uma boa medida da saúde geral da empresa. E aí, falando sobre dividendos. E aqui um adendo interessante. A Vibra já esteve na carteira de dividendos da carteira do investidor. Ela estava na carteira até mais ou menos a metade do ano e foi tirada. Falarei mais sobre isso adiante. Mas hoje ela tem um dividend yield, né, que é o
o quanto de dividendo percentualmente ela distribui em relação ao valor de mercado de 3,5, que é meio baixinho. E aí tem uma outra coisa que chama atenção. A distribuição dela desde o momento da abertura de capital. Então ela abriu em 2017, fez a primeira distribuição em 2018, e o que a gente está vendo aqui na tela é o quanto ela distribuiu de dividendo por ação. Tá? E o que eu quero chamar a atenção é que ela distribuiu dividendo todos os anos, isso é importante, porém de uma forma mais ou menos irregular. Então veja que em 2018 ela distribuiu R$ 1,42, em 2019 R$ 2,62, R$ 2,62, um aumento significativo, seguido de uma queda, 2020. Tudo bem, 2020 a fase aguda da pandemia, tal. Ok. Aí 2021 voltou a subir, mas não no mesmo nível de 2019. Então, ela é regular em dividendos, no sentido de que ela vem distribuindo dividendo todo ano, apesar de que são poucos anos. É precipitado a gente fazer qualquer análise mais aprofundada disso, porque é pouco tempo, porém meio irregular. E o lucro dela também é um pouco irregular nesse aspecto, isso reflete o lucro da empresa. Então isso também acaba sendo um certo ponto de atenção quando a gente pensa nela como uma ação de dividendos. Mas como eu já havia dito antes, falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Com relação à estrutura de capital e liquidez, ela tem um endividamento um pouquinho alto para os nossos padrões de qualidade lá da carteira do investidor, então ela não é nota 10, porque se fosse nota 10 ela estaria abaixo de 100, e uma liquidez corrente muito boa. Então no curto prazo a gente pode dizer aí que ela está bem resolvida. Beta. O beta da empresa, ou seja, a volatilidade da empresa em relação ao beta, que no caso é representado pelo índice Bovespa, né? O índice beta. Num período de 12 meses, ela é uma empresa que está até um pouco abaixo do índice principal em termos de volatilidade, 0,95. Em 60 meses, ela é uma empresa um pouquinho mais volátil. Feita aqui essas observações aqui de indicadores fundamentalistas, vamos falar um pouquinho sobre gráficos, sobre análise técnica. Aqui na tela, nós estamos vendo o gráfico mensal, periodicidade mensal da empresa. Vejam, né, aqui é praticamente a totalidade, desde que ela viu o capital, e a gente pode observar uma grande congestão. Ela abriu o capital, subiu, depois caiu tudo de novo na época da pandemia, depois subiu um pouco, agora caiu de novo, ela está embolada. E esse desenho gráfico, ao longo dos anos, ele está mais ou menos consistente com a distribuição de dividendos. Aquela coisa, 2018 distribuiu um determinado valor, 2019 teve o seu pico, depois 2020 foi lá para baixo, mas ainda distribuiu dividendo, depois subiu de novo. Então, veja que aqui é uma claríssima congestão. No longo prazo ela não tem tendência nenhuma. Em prazo mais curto, agora a gente está vendo um gráfico diário, e eu quero chamar a atenção do seguinte: ela está totalmente congestionada, ela está abaixo da média de 200 dias, que é a linha amarela que aparece na tela, e ela está encaixotada. Então veja que ela está fazendo vários topos e fundos no intervalo de preço, que para quem gosta de operar com gestão, isso aqui é um prato cheio. Não é o meu estilo. Mas vale mencionar que lá na carteira do investidor, de novo vai aparecer aqui em algum lugar um QR Code, nós temos várias carteiras com várias características, inclusive carteiras de trade, carteiras mais de curto prazo. E a Vibra, ela ocasionalmente aparece nas carteiras de day trade ou nas carteiras de swing trade. Inclusive tem uma carteira chamada Escolhas da Semana, que são operações assim com um prazo de aproximadamente uma semana, é basicamente um swing trade, e de tanto em tanto tempo a Vibra aparece por ali. E aí eu quero aproveitar aqui para mandar um alô aqui para Raison e Vitor, os analistas técnicos da carteira do investidor, que estão de olho, entre outras coisas, na Vibra, e que quando identificam oportunidades interessantes, colocam ela nessas carteiras de trade. Então, para quem vai fazer um trade desses de congestão, de operar um canal, por exemplo, um canal horizontal, isso aqui é muito interessante, mas novamente, não é meu estilo, não é minha praia. Do ponto de vista de tendência, aqui a gente pode dizer, isso aqui não tem tendência nenhuma, está completamente perdido. Do ponto de vista técnico, isso aqui não está indo para lugar nenhum.
Agora, eu gostaria de chamar aqui, já está se tornando aqui uma presença constante aqui nos meus vídeos de análise, né? A famosa matriz de correlação. Então, vamos ver aqui a matriz de correlação das ações que compõem o índice Bovespa. Sempre lembrando, isso aqui é uma matriz de correlação feita em Excel, uma matriz simples, e ela diz quais são as empresas, quais são as ações com as quais a Vibra casa ou não casa dentro de uma carteira. Então, aquelas ações que estão marcadas em vermelho são aquelas que têm uma correlação positiva muito alta. Então, não há ganho de diversificação colocando essas empresas juntas na mesma carteira. A gente deve evitar colocar essas juntas. E as verdinhas são aquelas que têm correlação negativa, ou seja, são inversas à Vibra e que seriam boas companheiras de carteira para ela. Uma coisa interessante da Vibra, né, que até pela questão alfabética, que ela é uma das últimas empresas, então fica fácil da gente ver. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que não tem nenhuma ação, pelo menos daquelas do índice Bovespa, que tenha uma correlação bem fortemente negativa com ela. Então não tem nenhuma ação do índice Bovespa que particularmente casa bem com a Vibra dentro de uma carteira, mas tem algumas que têm correlação positiva muito forte e que deveriam ser evitadas. Entre elas, Lojas Americanas, uma correlação positiva de quase 0,9. Vamos ver que mais aqui. Azul, Banco Pan. Todas essas ações que eu estou falando aqui são aquelas que a gente deve evitar colocar junto. Cosan, previsivelmente, né, 0,79 aqui, arredondando 0,80 de correlação positiva. Vamos ver quem mais aqui. CVC, Dexco, mais algumas aqui. Vamos caminhando aqui na nossa matriz de correlação. Gol, tá? Gol interessante porque tinha azul também, né? Que mais temos aqui? Hapvida, setor completamente diferente, mas com correlação muito fortemente positiva, tá? Marfrig, Cash 3, né? Estamos falando aqui, outra empresa que não tem nada a ver aqui em termos de negócio, né? Pecar, Pão de Açúcar, tá? Pets, Raizen, previsivelmente, né? Aqui nenhuma surpresa. Redditor, vamos ver quem mais aqui vai aparecendo. CSN, tá? Todas essas com correlações positivas aí na faixa de 0,80 para cima. Então essas são as ações que não deveriam estar juntos na carteira, porque as duas elas têm pelo menos caminhado nesse último ano, né? Essa aqui é uma matriz de correlação feita com dados de um ano, tá? Elas têm caminhado na mesma direção. Então, não se torna uma coisa vantajosa, interessante misturar essas ações para buscar diversificação. Então, né, o que nós temos aqui? A gente viu sobre a Vibra alguns fatores de natureza qualitativa, vimos os indicadores fundamentalistas, vimos uma análise técnica e vimos a questão de carteira, correlação com quem que ela combina ou não numa carteira. Qual é o meu veredito pessoal dessa empresa? Por tudo que a gente viu, eu considero a Vibra uma empresa medíocre. Medíocre não no sentido depreciativo da palavra, mas no sentido de médio, de mediano. Não tem nada, na minha visão, no qual ela particularmente se destaca. Ela está barata, os múltiplos de valuation dela estão baixos, porém, como eu havia ressaltado, tem outras empresas que estão mais baixas ainda. Então, em termos comparativos, ela não está tão brilhante. Ela está, em termos absolutos, muito barata. Mas, em termos relativos, comparando com as outras, não está tão barato assim. Com relação a perspectivas de crescimento, né? Será que ela é uma empresa growth? Bom, nesses últimos anos a gente não viu, né? São poucos anos de abertura de capital, mas ela não tem demonstrado um crescimento muito consistente e por conta desses fatores de natureza qualitativa, né, talvez alguns possam dizer assim, não tem mais tanto espaço para crescer.
Quando a gente fala de crescimento, aí a análise qualitativa acaba entrando muito pesado, tanto que eu nem dou muita bola, né, para esse tipo de coisa. Às vezes eu até fico um pouco reticente em fazer análise para crescimento, para growth. Para dividendos. Dividendos, aí é aquela coisa, a gente viu que ela tem um dividend yield baixo e uma distribuição irregular. E eu havia comentado que ela estava até o meio do ano na carteira de dividendos da carteira do investidor. Em minha defesa, eu vou dizer o seguinte: quando eu entrei na carteira do investidor, ela já estava lá. Porque se eu já fosse analista da carteira do investidor naquele momento, provavelmente eu iria protestar. Ou, mais que isso, ela nem passaria no meu filtro, porque meu filtro de dividendos, eu gosto de ter pelo menos 5 anos de dividendos. Quem já foi meu aluno, já sabe mais ou menos como é que eu funciono, assim, sabe que eu bato um pouco forte nessa questão de ter um histórico de pelo menos 5 anos. Ela está nos 4, quem sabe no ano que vem, né? Então, como ação de dividendos, eu não vejo grande vantagem nela, tá? Quer dizer, ela é média como ação de valor, como ação de crescimento eu não consigo enxergar, né, ou qualquer vantagem que ela tenha, como ação de dividendos também não vejo grande vantagem. A única circunstância neste momento em que eu colocaria a Vibra numa carteira é se eu estivesse montando uma carteira, construindo uma carteira 100% quantitativa, que poderia ser, por exemplo, uma carteira de ações maiores, né? Quer dizer, talvez uma seleção do próprio índice Bovespa, e o algoritmo de seleção identificasse a Vibra como uma empresa que traria equilíbrio à carteira, quer dizer, ajudaria a otimizar a carteira. Então eu colocaria essa empresa numa carteira por um processo que não tem muita intervenção humana. Num processo que depende da minha iniciativa, da minha discricionariedade, eu não vejo muita vantagem em colocar isso aqui em lugar nenhum. Então é uma empresa que eu classificaria assim como média, mais ou menos, não tem nenhum grande atrativo, ou pelo menos eu não consigo enxergar esse grande atrativo dela. Ela não é definitivamente uma empresa ruim, tá? Não é uma empresa bagunçada, né? E o fato dela não ser uma empresa ruim faz com que ela também não seja uma empresa super especulativa, porque às vezes você tem aquele investidor que fala assim, não, eu gosto de pegar aqueles micos, empresa que dá prejuízo, empresa que está com um pezinho ali na recuperação judicial, né? Porque às vezes dá certo, dá aquela subida exponencial. Não é o caso aqui, tá? Não consigo enxergar isso aqui definitivamente, tá? É uma empresa médiazinha, né? Então não tem muito o que esperar daqui, tá? Minha visão, eu como analista, pensando de forma discricionária, não colocaria essa empresa em carteira alguma e não daria muita bola. Enfim, né? Essa é a minha visão, né? A forma como eu enxergo aqui a Vibra. Lembrando que essa análise foi feita a pedido de pessoas como você, que assistem aqui o canal. Então, aproveita o espaço, pede, sugere, lembra que esse espaço é seu e sempre que fizer sentido, eu pego as sugestões aqui do pessoal, da turma que acompanha o canal e faço aquela análise do meu jeito, com aquela pitada sempre saudável de ceticismo. Ok, então é isso aí e a gente se vê num próximo vídeo.